máximo divisor comum, agora se chama MDC, máximo divisor comum, é o maior número que divide os números relacionados. Vamos pensar então no máximo divisor comum entre 18 e 6. Vamos pensar no maior número que divide esses dois números, máximo divisor comum. Bom, divisores de 18, a gente pode pensar 18, o próprio 18, divisível por 18, o 9, o 6, 3, 2 e 1. 18 vezes 1, 18, 2 vezes 9, 18, 3 vezes 6, 18, 6 vezes 3, 18. 18 aí, portanto, com 6 divisores. Agora os divisores de 6. O próprio 6, 3, 2 e 1. Divisores, então, agora máximo divisor comum. Qual é o maior número que divide os dois ao mesmo tempo? Pela lista aqui a gente pode ver, o maior número que divide os dois ao mesmo tempo é 6. Divide tanto 18 quanto o próprio 6. Por que não existe mínimo divisor comum? Porque o mínimo divisor comum seria sempre 1. 1 divide todo mundo. Então é o máximo divisor comum. Em alguns casos será sim o 1. Nesse caso dizemos que seus números serão primos entre si. Então MDC entre 18 e 6, já vimos, é 6. Agora vamos pensar no ponto de vista do número aqui escrito como fator primo. 18 é 2 vezes 9. 2 vezes 9. E o 9 é 3 vezes 3. Então está aqui escrito 18. 2 vezes 3, 6 vezes 3, 18. 3 vezes 3, vamos escrever como 3 ao quadrado. 18, então pode ser escrito como 2 vezes 3 ao quadrado. E o 6 pode ser escrito como 2 vezes 3. O MDC entre eles, então, será... Claro que o número que divide os dois ao mesmo tempo terá que ter fator 2 e 3. Para dividir o 6, o fator 3 não pode ser maior que esse fator 3 aqui, que é menor que esse 3 ao quadrado. O MDC entre eles tem que ser justamente a escolha dos fatores primos que os compõem, 2 e 3, e escolher o de menor grau para que possa dividir assim os dois números ao mesmo tempo. O MDC então entre eles é 2 e 3. Naquele dispositivo prático que a gente estava habituado a fazer, 18 e 6, a gente também pode encontrar o MDC. Vamos dividir por 2. Agora reparem que os dois podem ser divididos por 2, então a gente marca aqui o número 2. O número 2 fará parte do cálculo do MDC. Divide por 2, então 9 e 3. Vamos dividir por 3 agora. Por 3, e o 3 vai dividir os dois novamente. Dividir os dois novamente, então marca aqui o número 3. O número 2 é interessante, o número 3 também. 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 3, 1. Agora não tem como mais dividir eles pelo mesmo número. Só posso dividir aqui o número 3 por, de novo, o fator 3. 3 dividido por 3, 1 e 1. Se a gente multiplicar aqui, 2 vezes 3, 6 vezes 3, 18. Esse é o MMC. 18 é o MMC. Mas a multiplicação dos fatores primos aqui em comum entre eles, que divide os dois ao mesmo tempo, aqui, de 2 e o 3, que é 2 vezes 3, sendo 6, este é o MDC. Então, nesse mesmo dispositivo, a gente acha o 18, que é o MMC, e o 6, que é o MDC. E a gente pode encontrar aqui através da fatoração dos números. Vamos praticar aí para fixar um pouco mais. Vamos aqui, MMC de 9 e 6. Letra B, letra A a gente já fez, MMC, não, é MDC, né? Aqui está escrito MMC, mas era para estar escrito MDC. Então, letra B, MDC, MDC, pronto, agora está correto.
MDC entre 9 e 6. 3, né? Vamos conferir. O 9 é 3 ao quadrado e o 6 é 2 vezes 3. Então, ó, MDC tem que dividir os dois ao mesmo tempo. É o máximo divisor comum. Divide os dois ao mesmo tempo e é o maior deles. Não posso escolher aqui o fator 2, por quê? Porque o 2 não vai dividir o 9. Tem que escolher um fator comum entre eles, que é 3. E agora a gente escolhe o que? De maior grau não. Por que não de maior grau? Porque 3 ao quadrado não divide o 6. Então a gente escolhe sempre, ó, o fator primo em comum entre eles de menor grau. 3 aqui está elevado a 2, aqui está elevado a 1. Então o MDC será 3. O MDC entre eles será 3. Vamos fazer daquele outro jeito. 9 e 6. 9 pode dividir por 3 e o 6 também. Por 2 não dá para dividir os dois ao mesmo tempo. Dividiu eles ao mesmo tempo. A gente deixa marcadinho. 9 dividido por 3, 3. E 3 dividido por 3, 2. Pronto, dividiu eles. Agora não dá para dividir mais os dois ao mesmo tempo. Ó. A gente escolhe aqui o fator 3. Ficou 1. 3 dividido por 3, 1. E o 2, né? E agora escolhe o fator 2 aqui para encerrar. Multiplicação que dá o MMC. E esse aqui é o MDC. Ó. Esse é o MMC. E esse é o MDC. Então, confirmado. MDC 3. Agora o MDC entre 36 e 45. Ó, 36 é 4 vezes 9. 4 vezes 9 é 36. Então, 36 é 4 vezes 9. O 4 é o mesmo que 2 ao quadrado e o 9 é 3 ao quadrado. Está aí decomposto em fator primo. O 45 é o mesmo que 9 vezes 5. Então vamos decompor em fator primo, porque o 9 não é primo, né? Então vamos decompor em 3 ao quadrado, que é 9, vezes 5. O MDC, então, portanto, será a escolha aqui dos números do fator primo em comum entre eles. 2, 3, 3 e 5. Ó, todos eles têm o fator primo 3. E agora a gente pega o de menor grau. Todos eles são 3 ao quadrado, então o MDC será 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. MDC entre eles, 9. Está na letra C, 36, 45, 9. Vamos fazer do outro jeito. Dispositivo prático aqui, ó, 36, 45. Podemos começar a dividir por 2. 2 não divide ambos ao mesmo tempo, mas vamos dividir assim mesmo. 36 dividido por 2, 18. 45 dividido por 2, não dá. 18 dividido por 2 novamente, ó, vamos escolher de novo 2. 9 e 45 não dá. Agora vamos passar para o próximo número primo, depois do 2, o 3. 3 vai dividir os dois ao mesmo tempo, então 3 fará parte aqui da descoberta do MDC. Ó. Ele é um fator que vai multiplicar para descobrir o MDC. 9 dividido por 3, 3. 45 dividido por 3, 15. Agora podemos dividir de novo pelo fator primo 3, né, pelo número primo 3. E irá dividir os dois ao mesmo tempo, então a gente deixa marcado aqui. 3 dividido por 3, 1. 15 dividido por 3, 5. 5 não pode dividir para 3, né? Devemos escolher um outro número primo, que é o próprio 5. Encerrando assim a descoberta aqui do MDC. Ó. Se a gente multiplicar todos aqui, a gente descobre o MMC. E o MDC é a multiplicação desses números que a gente deixa selecionado. 3 vezes 3, 9. E o MMC seria, ó, 4 vezes 9, 36, vezes 5, 180. Então descobrimos aí de novo o MDC 9. Agora, letra D. MDC entre 12 e 64. Vamos tentar aqui ser mais breve. Ó. O 12 é 3 vezes 2 ao quadrado. E o 64 é 2 elevado a 6. Então o MDC entre eles
será a escolha aqui do fator primo em comum entre eles, né? 3 e 2, aqui é só 2, então o MDC será 2. Agora escolhe de menor grau, 2 elevado a 2 ou 2 elevado a 6. 2 elevado a 2, né? Pois o expoente aqui é menor, então o MDC será 2 elevado a 2, que é 4. O MDC é 4. Mas vamos repetir aquele processo. 12 e 64. Colocamos lado a lado. Vamos dar início à divisão por fatores primos, números primos. Escolhi primeiro 2. O 2 irá dividir os dois ao mesmo tempo. Deixa aqui marcado então. 12 dividido por 2, 6. 64 dividido por 2, 32. Novamente o 2. Novamente o 2. Ó. Irá dividir o 6 por 2, 3. E o 32 por 2, 16. Agora eu posso continuar dividindo por 2. Ó. Aqui a gente já descobriu o MDC. Por 2, 3 não pode, eu repito. 16 por 2, 8. Novamente por 2. 3 não dá. 8 dividido por 2, 4. Novamente por 2. 4 dividido por 2, 2. Novamente por 2. 1. E agora por 3. Essa multiplicação toda aqui nos daria o MDC. O MMC, perdão. Né? E a multiplicação desses dois fatores aqui nos daria o MDC, 4. Multiplicar isso tudo aqui é o MMC. Vamos ver quanto dá. 2 elevado a 32, 64 vezes 3, né? 64 vezes 3, que é 180 mais 12, 192. Tá aí. Calculamos o MDC. Confere 4. Por último agora, na letra E, MDC entre 20, 35 e 45. 20, ó, para ser breve, para mostrar que esse método aqui, caso vocês aprendam, ele funciona muito mais rápido. 35 é 3, 5 vezes 7. E 45 é 5 vezes 9. Então 5 vezes 9, 9 é quem? 3 ao quadrado. O MDC então será o MDC entre 20, 35 e 45 será a escolha de todos os fatores primos que estão aqui em comum entre eles, né? Que é o próprio 5. E agora o de menor grau. Todos 5 estão elevado a 1, o MDC é 5. Tá aqui, ó, 5. Agora vamos fazer rapidinho. O MDC entre 20, 35 e 45. MDC entre 20, 35 e 45. Vamos dividir aqui, ó, 20, 35 e 45. Primeiro por 5. O 5 vai dividir todos eles ao mesmo tempo. Então a gente já deixa marcado. 20 por 5, 4. 35 por 5, 7. 45 por 5, 9. Agora já não dá mais por 5. Vamos tentar aqui por 2. Ó. 4 dividido por 2, 2. 7, 9 não dá. 2 mais uma vez. Ó. Aqui dá 1, 7, 9. Vamos passar para o próximo primo que é 3. Ó. 1, 7 não dá para dividir para 3. 9 dá 3. Dividir por 3 mais uma vez. Ó. 1, 7 não dá para dividir. 3 dividir para 3, 1. E agora por 7. Já descobrimos então o MDC que é 5. Né? A gente aproveita e descobre aqui o MMC. 2 vezes 2, 4. Vezes 5, 20. Vezes 3, 60. Vezes 3, 180. Vezes 7. 7 vezes 8, 56. 1 vezes 7. 7. Com 5. Tá aí o MDC que é 5 e esse é o MMC.